A gente fala aqui sobre renovo. Você precisa de apenas um encontro com Jesus e a sua vida vai ser completamente transformada. Os irmãos, alguns me conhecem e sabem que eu sou filho de pastor, eu cresci na igreja, mas eu tive um encontro genuíno com Jesus com 18 anos de idade. Ou seja, não é porque você vem à igreja que você conhece a Cristo. Eu passei a conhecer o Cristo, a excelência de Cristo, a partir dos 18 anos de idade. Antes eu não entendia muito bem, eu ia à igreja, até gostava de ir, mas eu não entendia quem é esse Jesus. Até que no meu quarto, no secreto, isso foi na pandemia, 5 anos atrás, o Espírito Santo invadiu o meu quarto e eu falei, eu amo esse Jesus. Esse Jesus que eles pregam lá, eu passei a conhecer. E eu não quero nunca mais ficar sem esse Jesus, porque ele trouxe propósito para a minha existência. Quem é íntimo de Jesus não vive sem propósito. Irmãos, isso aqui tem que ficar claro na sua vida. Quem vive por propósito jamais vai se desviar do caminho do Senhor. Uma pessoa que vem na igreja hoje e amanhã ela não está em Deus ou se desviou do caminho, é porque ela ainda não conheceu o verdadeiro Cristo. E ainda, logo, ela não tem propósito. Mas aqueles que têm propósito jamais abandonam o caminho do Senhor. E nessa noite, talvez você entrou aqui pensando, Deus, eu quero esse renovo. E esse renovo vai ser a partir do encontro genuíno com Jesus nessa noite. E você vai sair mais parecido com Ele. Creia nessa noite. Jesus, ele nasceu em Belém e o rei Herodes, ele ficou com inveja. Os magos disseram que nasceu o rei dos judeus. Então, o rei Herodes dá um decreto para matar todos os bebês, isso em Belém, de 2 anos para baixo. Todos os bebês do sexo masculino teriam que ser mortos, porque ele tinha inveja. Como assim nasceu um rei? Esse foi o começo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? É que na nossa vida nem tudo é flores. Você tem uma expectativa em que tudo vai dar certo, em que as pessoas vão te aplaudir, em que todo mundo vai falar bem de você, mas é justamente o contrário. É por isso que quando você lê a Bíblia, você fica mais leve, porque você aprende com o Mestre. E sabe como o seu Salvador, que você tanto ama, começou a sua existência? Sendo perseguido. O rei Herodes disse, como assim nasceu outro rei? Vai tomar o meu lugar? Manda matar. Esse foi o começo do seu Salvador. Irmãos, quando as pessoas te perseguirem, fique em paz, porque o seu Mestre, que era perfeito, foi perseguido. Quem dirá eu e você que somos pecadores, quem dirá nós não ser perseguido? Mas fique em paz, porque Jesus, ele continuou firme no seu propósito e ele conseguiu nos dar a tão prometida salvação. Aprenda com Jesus a nunca desistir. Permaneça firme no seu propósito. Lucas, qual é o propósito meu que estou na igreja? É alcançar a salvação. Não tem outro propósito na sua vida a não ser alcançar a salvação. Deus usa diversos ministérios. Existem os levitas, os pregadores, pastores, missionários, mas o propósito de todos é alcançar a salvação. E você não pode perder a sua salvação, porque esse é o propósito da sua existência. E Jesus, nosso exemplo, ele não desistiu. E nós vemos em Lucas capítulo 4, quando o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Perceba o detalhe da Bíblia. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Existem desertos na sua vida que você vai enfrentar, que o próprio Deus vai te conduzir. Mas fique em paz, porque é esse deserto que vai te preparar para você cumprir o seu destino. É esse deserto que vai te tornar mais íntimo de Jesus. E quanto mais íntimo de Jesus, mais você se torna discípulo. Em João capítulo 8, versículo 31, diz a Bíblia, Jesus disse assim, se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente os meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Se vocês permanecerem nas palavras de Cristo, vocês serão verdadeiramente discípulos. Sabe, eu vejo muitos irmãos dizendo assim, eu estou desanimado, eu não quero mais ir para a igreja. Sabe por quê? Essa pessoa, ela vive assistindo série, ela consegue zerar Grey's Anatomy, mas não consegue ler o livro de Tiago, que só tem 5 capítulos. Eu fico sem entender, porque as pessoas, elas têm tempo para tudo, mas para a presença do Senhor e para ler a Bíblia, as pessoas não têm tempo. Então ela começa a dizer, estou fraco, estou desanimado. Mas Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente os meus discípulos. Permanecer na palavra é ficar. Não é hoje você adorar a Deus e amanhã você viver como bem entende, como se não houvesse um Deus na sua vida. É você ser 100% Jesus todos os dias da sua vida. Permaneça na palavra, então você vai ser verdadeiramente discípulo de Cristo. Então Jesus, ele é tentado no deserto. Entenda que no deserto da sua vida, você vai precisar tomar uma decisão na sua história. Em que se você quer permanecer em Cristo, ou você vai se prostrar diante de Satanás. Satanás levou Jesus até um alto monte e disse, todos os reinos te darei, toda a glória, se prostrado me adorares. Jesus disse, saia daqui, Satanás, somente a Deus adorarás. Aqui Jesus me ensina algo. Quando você estiver no deserto, você vai achar que Jesus, ou melhor, que Deus te abandonou. Então vai vir a tentação e vai dizer para você, abandona esse Jesus. Você está sendo perseguido à toa. Você está sofrendo em vão. Abandona esse Jesus. Essa vida quadrada em que você não pode fazer nada, o diabo vai oferecer para você um reino, uma glória, dizendo que aquilo que é a sua vida cristã, miserável, dizendo que você está no mundo em que você não é feliz, em que você só sofre. Mas faça como Jesus. Saia daqui, Satanás. Somente a Deus adorará. Eu aprendi com Jesus. Não importa o deserto da minha vida, eu vou permanecer na presença de Deus. Meu pai sempre fala uma coisa: vai devagar que o céu é longe. Eu conheço muitas pessoas que começam o ano adorando a Deus com todas as suas forças. Chega em março, a pessoa se afasta do caminho do Senhor. Só que ao mesmo tempo, existem pessoas que estão há 40 anos amando Jesus. Como você explica isso? Aprenda com Jesus. Permaneça fiel no deserto. Porque quando você permanecer fiel no deserto, Deus vai te usar nessa geração. E Jesus não foi o homem mais usado da história, a personalidade mais incrível que já existiu. Ou seja, de qualquer forma, Deus iria usar Jesus. O problema é que Satanás queria oferecer aquilo que era dele. Creia que o que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que Satanás oferece. Aquilo que Deus tem para a sua história é muito maior. Permaneça firme no caminho do Senhor. Porque você, além de ser salvo, você vai ter uma vida com um propósito aqui na sua vida na terra. Você vai ser uma pessoa diferente. Você vai ser uma pessoa que influencia outros. Chega de ser aquela pessoa em que você fica olhando para o lado, querendo saber o que as pessoas estão fazendo. Seja influência. Discípulo de Cristo, ele exerce influência. Ele tem autoridade, ele não se importa com aquilo que as pessoas estão fazendo. Ele permanece firme no caminho do Senhor. Esse é o nosso Jesus. Jesus, diz a Bíblia que ele tentou, preste bem atenção, tentou começar o seu ministério em Nazaré. Ele foi até o templo, ele pegou o livro de Isaías. E na sinagoga, ali no templo, ele disse aquilo que eu orei no começo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os cativos
dar vista aos cegos, libertar o oprimido e anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, o reino dos céus. Jesus disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Esse era o ano aceitável que Jesus veio proclamar na terra. Sabe o que as pessoas disseram para Jesus? Você não é filho de José, o carpinteiro? Quem é você para dizer que a profecia de Isaías se cumpriu agora? Sai daí, rapaz. Diz a Bíblia que as pessoas pegaram Jesus. Irmãos, presta atenção, isso em Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. As pessoas levaram Jesus até o alto monte e tentaram jogar ele, ou seja, tentaram matar o seu Salvador na cidade que ele cresceu. Irmãos, isso nos ensina muita coisa para a nossa vida. Nem todo mundo que cresceu com você vai acreditar no seu ministério. Nem todos da sua casa vai acreditar em você. Mas calma, até Jesus foi duvidado. Por isso que ele disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Jesus sabia muito bem disso e muito bem que aconteceria na nossa existência. Então, se aconteceu com Jesus, irmão, vai acontecer na nossa vida. Nem todo mundo que te conhece, nem todos os seus amigos acreditam no seu propósito. Mas fique e permaneça na presença, assim como fez Jesus. E a sua vida vai ser transformada. E você vai ser uma pessoa que vai ser diferente aqui na terra. Sabe o que Jesus fez? Foi para Cafarnaum. E lá ele estabeleceu o seu ministério. Começou a curar, começou a ministrar, começou a impactar a vida das pessoas. Então, em um determinado dia, na região ali da Galileia, Jesus se aproxima do lago, na beira da praia, diz a Bíblia cita lago, e lá estavam 2 barcos. Você sabe muito bem quem são essas pessoas. Pedro, Tiago e João, e o pai dos filhos do trovão, o pai de Tiago e João, estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Pois eles tiveram provavelmente uma noite frustrada. Eles tiveram o seu trabalho frustrado. Irmãos, eu já pesquei, eu não sei você. Se pescando por esporte, quando você não pega nada, você já fica irritado. Imagine quando você vai pescar aquilo que é o seu ganha-pão e você não consegue pescar. Essa era a situação de Tiago, João e Pedro. Eles estavam lavando a rede, pois eles tiveram uma noite frustrada. Era um dia comum, mas mal sabiam eles quem estava chegando próximo. Você entrou nessa noite pensando: mais um dia comum, eu vou lá na igreja, vou adorar a Deus, mais um dia. Mas você não sabe que Jesus está aqui nessa noite e que Ele quer mudar a sua história. Pedro, Tiago e João, eles não sabiam que o Mestre estava ali. E Pedro, ele não conseguiu ganhar o pão da sua mesa, da sua família. Mas mal sabia ele que o pão da vida estava chegando, chamado Jesus de Nazaré. Você se preocupa com coisas pequenas, mas comece a olhar para Jesus e você vai notar uma coisa: as coisas pequenas já não vão mais fazer parte da sua mente, não vão tomar o seu coração. Quantas pessoas estão sofrendo, depressivas, angustiadas por coisas pequenas, ao invés de olhar para Jesus, ao invés de olhar para aquilo que é o nosso Senhor e Salvador, e a vida passa a ter sentido. Sabe o que Deus está falando para o seu coração? Pare de se preocupar com coisas pequenas. Comece a olhar para Jesus e a sua vida jamais será a mesma. A sua vida jamais será a mesma, porque você para de se preocupar, como diz Jesus. Observa as aves do céu. Elas simplesmente cantam a Deus, elas não estão preocupadas com nada. Pare de se preocupar com coisas pequenas
porque Deus quer te levar para um lugar maior, para um lugar em que você se torna uma pessoa diferente, uma pessoa que tem propósito, uma pessoa que tem chamada e que faz a diferença. Meu irmão, você como discípulo de Cristo, você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para exercer influência. Você foi chamado para ser o número um. Número um que eu digo é ser o líder. Lucas, ninguém na minha família ama Jesus, seja o primeiro. Ninguém na minha família gosta de ir para a igreja, seja o primeiro. Tome a iniciativa. Liderança é a capacidade de ser o primeiro. É quando você puxa a fila. Ninguém da sua família foi uma pessoa diferente. Talvez você pense assim, meu pai e minha mãe foi uma pessoa frustrada, depressiva, fracassada. Mas eu decido, em nome de Jesus, ser uma pessoa diferente. Ser uma pessoa que vai fazer história. Alguém pode falar assim, Lucas, você está sonhando muito alto. Jesus disse para você que se diz discípulo, sabe o que Jesus disse? Vocês farão as mesmas obras que eu fiz e obras ainda maiores. Irmão, não é eu que falei, não é eu que estou falando, é Jesus que disse isso para você, que você pode fazer as mesmas obras que ele fez e obras ainda maiores. Creia na palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus nessa noite, porque a voz do diabo, a voz das pessoas que estão ao seu redor, talvez diz para você que você não é ninguém, que você não vai chegar em lugar algum, mas decida ouvir a voz de Cristo. Jesus disse, vocês são o sal da terra e luz do mundo. Ninguém pega uma lâmpada, coloca embaixo da mesa. Pelo contrário, você pega a lâmpada e coloca no mais alto lugar para que ela possa iluminar todo o ambiente. Você é luz, você foi chamado para iluminar. Você foi chamado para estar em lugares altos, para que todos possam ver o Jesus que você serve. Eu estava vendo uma entrevista do jogador Kaká, e lá em 2007, ele plantou em seu coração, eu quero ser o melhor jogador do mundo, para que eu possa erguer aquela bola de ouro e dizer, obrigado Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Eu pertenço a Jesus. Eu falei, olhando aquilo, eu disse, meu Deus, como que pode alguém